Continuemos, continuemos no esforço. Grafo do desejo. Postura e corte. Bom, se é que eu estou orientada, hoje eu vou dar um retornozinho rápido. Eu não sei se o Alexandre está aí com as figuras que eu apresentei no finalzinho da minha última apresentação, porque é uma coisa que eu acho interessante. Você está aí, Alexandre, com aquelas duas figuras que eu faço uma espiral? São as duas últimas da aula, não, as três últimas da aula passada. Você Vou não está? abrir. Se não está, não faz mal, eu falo delas. Quem viu, viu. Quem não viu, Ah, verá. tem o texto, né? A gente colocou as imagens no texto. Ah, eu coloquei no texto. É que está em vermelho e preto. São as duas que estão em vermelho e preto. Eu abri. Bom, o grafo do desejo, né, foi trabalhado por Lacan no Seminário 5, foi trabalhado por Lacan em dois textos dele, no Seminário 5, no Seminário 6, e no texto dele, A Subversão do Sujeito, nos escritos. Mas não é como, enfim, toda a temática que o Lacan traz, não traz de uma forma linear. Eu já trabalhei o grafo do desejo aqui, pegando Lacan no seminário 5 e 6. Essa específica? Isso aí. Dessa vez, eu resolvi pegar o Alfredo Einstein, tem um nome esquisito, está até aqui o livro dele. Ele escreveu um livro para explicar o grafo do desejo em Lacan. Eu resolvi pegar pelo Alfredo. Eu quero retomar esse finzinho porque eu disse o seguinte, que, na verdade, assim, o grafo clássico, né, que vocês têm é essa linha preta que sai do S, né, e que vai em direção ao IDA, né, que é a linha do sujeito. A linha vermelha, tanto a primeira quanto a segunda, que eu chamo primeiro andar, segundo andar, é a linha do atravessamento do outro, o atravessamento da linguagem, né? Eu chamei a atenção que esse atravessamento, que aí está desenhado de uma forma plana, simplesmente uma linha em cima da outra. Mas o Lacan e também o Alfredo chamam a atenção que esse cruzamento, esse encontro que eu estou fazendo aqui com os meus dois dedos, não são simplesmente encontros de duas linhas, mas são encontros mebianos, ou seja, como se duas faixas aí se encontrassem, e essas faixas, nesse momento, elas fazem um giro, uma torção para avessar, né? Isso é muito importante, porque se a gente não tivesse essa ideia, a gente ia achar que esse encontro da linguagem com o sujeito, né? Como a Helena falou logo no início, nós somos ditos pelo outro, parece que esse dito é escutado ponto a ponto. Quer dizer, aquilo que foi dito é aquilo que está sendo escutado, igual, né? Então, quando Lacan chama a atenção de que são fitas mebianas, fazem uma torção, é porque isso que o outro disse do bebê não é a mesma coisa que o bebê vai formular, vai tirar, né? Tanto que, às vezes, a gente está discutindo caso, às vezes falando com alguém, eu me lembro falando assim, não, pois é, porque essa criança foi criada assim, assim, satisfazendo todas as suas vontades e tal, a mãe era muito
muito preocupada, sempre dizia assim, eles tiveram tudo que tinha e tal. E aí a pessoa diz assim: não, mas exatamente por isso ele hoje não é uma pessoa que quer tudo do jeito dele, muito pelo contrário e tal. Mas como assim, se ele foi criado de um jeito e a neurose dele aponta para um outro jeito? É esse aversamento, né? Há uma disjunção aí, né, entre isso que vem do outro, porque se trata de fala, se trata de cadeia de significantes, e cadeia significante não significa nada, só coloca o sujeito entre dois significantes, dividido entre dois significantes. Então, não há um casamento perfeito entre o que a mãe diz do bebê e o que o bebê escuta. A mãe pode dizer: puxa, você é uma comilona, você é gulosinha, você mama tudo, e isso dá num problema, né, alimentar, numa bulimia, etc, etc, né? Bom, chamei a atenção disso e aí fiz essas voltas que eu dou com a linha vermelha. Isso foram coisas que eu criei, de tanto ficar estudando e lendo vendo essas figuras e tal. Eu imaginei que o primeiro andar tinha uma continuidade com o segundo andar. Na medida que a gente vai lendo, lendo, lendo sobre tudo que o Alfredo, ou mesmo Lacan, diz sobre o grafo, né? Eu resolvi fazer essas voltas. Mostra a outra aí, Alexandre. Eu tanto fiz essas voltas em vermelho com a linha que compara eu acho que é depois. Eu acho que é depois, né? Antes não, depois. Aí, não, antes. Eu tanto fiz essa linha, então você não tem importância. É melhor tirar para o pessoal não se confundir. Eu tanto fiz essas linhas, essas voltas, né, com o discurso que vem do outro, né, aquele discurso que atravessa o percurso do sujeito, como fiz também com a linha preta, né, que é o percurso do sujeito. Eu também misturei o percurso do sujeito com essa entrada do discurso do outro, que efetivamente é o que se dá, né? O desejo do sujeito é o desejo do outro, ou seja, a mesma forma, a mesma estruturação desejante que vem do outro é a mesma estruturação desejante. Não quer dizer que aquilo que o outro deseja, eu vou desejar igual, né? E aí eu me deparo, agora mostra a outra, aquela pretinha, Alexandre. Aí eu me deparo, depois de fazer essas brincadeiras, que o Alfredo, ele faz... Não, a de cima. Ele, não, mas não, 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 toda pretinha. Essa. Ele faz aí, quer dizer, vocês estão vendo ela plana, né? Porque é impossível a gente desenhar em terceira dimensão. Mas, na verdade, ele chama isso do oito interior. O que que ele introduz no oito interior? Ele introduz a banda de médios, quer dizer, cada encontro desses está marcado com uma rodela, vocês estão vendo? Não está marcado com o cruzamento de uma linha com a outra. Ele coloca uma rodela para mostrar que ali há uma torção mediana. E ele também, embora tenha desenhado dessa maneira, ele diz que essa figura ela é tridimensional. Ela tem a dimensão do oito interior. Aí, Alexandre, tem aí o oito interior. Mostra lá. É uma pequenininha de duas voltas. Isso, tá vendo? Aí, com esse tracejado, vocês têm a ideia da terceira dimensão, né? É uma volta com outra volta, mas não há um cruzamento das duas linhas, né? Há uma passagem, tanto que está desenhado ali, pequenininho, parece uma mosquinha, na verdade, é o lugar do ar, né? Eu me lembro que quando... Obrigada, Alexandre. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esse seminário, e me lembro da Josênia, que estudou comigo e tal, tinha uma outra colega que eu não me lembro quem, a gente, bom, grafo do desejo, a primeira coisa que a gente queria encontrar
era onde que estava o objeto A, né? Que é o objeto causa de desejo, se é o grafo do desejo. E a gente estudava, e onde é que está o objeto A? Que vocês vão ver daqui a pouco o grafo completo, o desenho completo, não aparece o objeto A. Na verdade, o objeto A está em cada cruzamento desse, né? E produz uma estrutura, e produz um ponto de estrutura, uma articulação de estrutura de toda a proposta que o Lacan faz para a estrutura do psiquismo. Outra coisa que eu já disse, vou dizer aqui para vocês de novo, não há possibilidade, pelo menos para mim até o momento, de eu pegar o gráfico completo, botar aí e ir explicando ponto a ponto numa linearidade, porque ele tem tantas vias, tantos traçados, que é como se você olhasse de cima um mapa. Eu vou dizer uma cidade que é a cidade que eu acho que tem mais viaduto, do México. Tem tanto viaduto no gráfico do desejo, passando por cima, pelo lado, vai para lá, depois volta por cima, depois por baixo, porque é tridimensional, então é difícil da gente poder trabalhar, e é impossível a gente fazer um caminho linear que percorra todos esses pontos que ele coloca. Então, é parte a parte, é passo a passo, pelo menos para o meu entendimento até agora. Pode ser que um dia eu diga diferente. Bom, o que eu preparei para hoje para falar com vocês? Para começar, eu pensei em trazer a questão da necessidade, né? A gente já falou aqui, mas, enfim, necessidade, demanda e desejo. A necessidade se refere àquilo que é da ordem do mundo animal. Eu diria do orgânico, necessidade de respirar, necessidade de se alimentar. Bom, mas então, é, eu não posso dizer que não há necessidade do humano. Sim, no humano não há necessidade, porque no lugar da necessidade vem a demanda. O humano, se para de respirar por algum motivo, entupir o nariz, ou entupir o nariz é mole, não é um troço qualquer lá, e sufoca e para de respirar, ele pensa que tem que respirar e pensa que vai morrer. Isso é da ordem da demanda, né? Isso é da ordem do grito pelo socorro. Socorro, estou morrendo afogado, né? É orgânico? É, mas o orgânico não comparece para o sujeito humano. O que comparece para o sujeito humano é uma demanda. Eu estou morrendo afogado. Ai, preciso de ar, preciso de socorro, É o preciso. apelo, Tereza. É o É o, a- apelo. é o apelo, portanto, demanda outro. No animal, não. Se ele parar de respirar por algum problema, algum processo orgânico, ele simplesmente para de respirar e morre. Pode se estrebuchar, pode uivar, pode o que for, mas não há a ideia, né, a representação psíquica de que ele precisa de respirar e de que ele, se não respirar, vai morrer. Então, estou tentando mostrar aí a distinção entre necessidade e demanda, né? E o desejo é aquilo que está para além da demanda. Mesmo que o sujeito seja socorrido, satisfeito, não morreu, né? Satisfeito, enfim, mais ou menos, mas não morreu, né? Afogado, fizeram lá, enfim, o socorro necessário, botaram uma bomba, uma coisa qualquer, e ele está respirando, etc. Foi atendida a demanda, já era demanda, né? Mas resta alguma coisa ainda que se dirige, né? Além da demanda, que se dirige a uma outra coisa. Por que que ele se afogou? Não quero que isso se repita mais. Quem é o culpado? O que que eu vou fazer agora? Será que o meu coração, meu pulmão está prejudicado? Será que, enfim, alguma outra coisa? A melhor maneira para mim, eu acho que é falar da questão do desejo, é que desejo é sempre desejo de outra coisa. O desejo é, por estrutura, desejo insatisfeito.
né? Porque ele é impossível de ser satisfeito, né? A gente vai ver isso até na aula de sábado do curso de Introdução, falei da Bela Sogueira, que é o desejo insatisfeito da histérica. Mas a histérica, o desejo insatisfeito dela, é porque ela tem certeza que pode ser satisfeito, né? Então, é um desejo insatisfeito que aponta para uma satisfação. O outro tem que dar conta. Haverá um outro que vai dar conta do desejo. Agora, estruturalmente, o desejo é um desejo impossível, né? Impossível de ser satisfeito. Isso é importante para a gente entrar depois, né, na questão da cadeia significante e tal, e ir para o gráfico. Posso É fazer uma observação, Tereza? lógico, Olha bem-vindo. só para situar melhor ainda o que você está dizendo, que está corretíssimo, o Lacan vai dizer que, na verdade, o desejo ele está para além da necessidade, para quem da demanda. Ele é intervalar. É Entre aquilo que nessa passagem de necessidade, né, da captura do bebê no campo do desejo do outro, né, onde vai se constituir alguma demanda, o desejo desse sujeito, quando ele se efetiva enquanto tal, ele é esse puro movimento. Isso, Então, ele vai dizer que é um para além da necessidade para quem isso. demanda. Obrigada. E É que o isso, desejo é, é desejo de desejo, ou seja, desejo de nada em especial. Desejo, exato, de desejar, melhor dizendo. isso. É aquilo que escapa e a demanda não recobre. O cara Exato. está se afogando lá, vamos chamar ele, está se afogando. Eu, papel, socorro, não posso morrer, vou morrer, tará, tará. Vem o socorro. Mas algo ainda resta de incômodo, de insatisfação, além do socorro que o salvou do afogamento. É aquilo que é a satisfação não recobre completamente, né? A demanda, a satisfação da demanda não recobre completamente aquilo que veio da ordem da necessidade, né? A gente está vendo aí real e simbólico. O simbólico não recobre todo o real, né? Alexandre, passa a primeira imagem aí, que a gente vai tratar da questão do signo, né? Porque a gente está falando necessidade, demanda e desejo, e, gente, nós estamos usando cadeia significante, eu já falei, né? O sujeito está ali entre um significante e outro, barrado. Barrado de quê? Barrado da satisfação do desejo. É o objeto A, o objeto causa do desejo, que barra, né, o sujeito. Não, é o signo, é o signo, a imagem, signo. A primeira daquelas quatro que eu mandei para Ah, você. ok. Que é aquela que a senhora mandou. Tá. Aham, aham, tá. Entenderam? Então, a gente está falando, por isso eu estou voltando a signo, demanda, cidade, que a gente está falando de cadeia significante, né? Então, vamos lá. O Lacan tomou, né, a proposta saussuriana e inverteu. A gente vai ver aí o que é que o Saussure determinou como signo e que o Lacan, de alguma maneira, tomou para ele. Deixa o Alexandre achar a imagem, né? Tá aí, o signo. O significado por cima da barra do significante, ou seja, a primazia do significado, né? O significante é a materialidade da palavra, né? Tem a ver, portanto, com a fala, né? A sonoridade, quando a gente, hoje, né, alguém falou isso aqui, consumir, mas é consumido, e eu digo sumido mesmo. Então, essa sonoridade do consumir, que também pode ser sumir, do consumido, que pode ser sumido, isso é da ordem do significante. Porque o significado são completamente diferentes, gente. Consumir é uma coisa e sumir é outra coisa, do ponto de vista do significado.
Saussure botava o significado por cima do significante, como uma primazia, e o Lacan inverteu. O desenho do lado é apenas desenho. O significante seria a fala da árvore, né? E o significado, a concretude da imagem da árvore. Bom, pode tirar, Alexandre. Muito obrigada. Então, continuando. A mãe lhe oferece discurso como alimento. Ora, se a mãe oferece, além do alimento no sentido nutricional, mas ao oferecer o alimento no sentido nutricional, essa mãe, que é um ser de linguagem, né, ela dá nome a esse ato, ela dá nome a esse alimento, né? Então, ela dá algum sentido a isso que os animais, por exemplo, nunca vi animal dizendo, o cachorro dizendo para o cachorrinho: você mamou tudinho hoje, mamãe está feliz. Isso não existe no mundo animal, né? No mundo humano, nenhuma mãe dá, pode até não querer dar de mamar, está machucando, tá cansada, tá com as costas doendo, mas não há possibilidade desse alimento não veicular sentido, não veicular discurso, né? Nesse sentido, a mãe toma para a criança um lugar de onipotência, né? Um lugar ao qual ele está absolutamente submetido. Ela tem a fala, ela tem o falo, né? Tá? O Lacan faz esse jogo no texto A Significação do Falo. A criança desvia a necessidade para a demanda, ou seja, o ronron do estômago da criança, que o cachorro tem, que o gato tem, todo mundo tem ronron no cachorro, ele ele toma um significado. A mãe começa a dizer: você está com fome, né? Então, aquilo que era da... Eu não vou dizer que era, porque nunca foi. O humano nunca foi animal. Aliás, outro dia eu discuti isso com a minha neta, que ela dizia: eu sou das ciências. O homem é um animal, ok. Mas, enfim, ele nunca foi animal, né? Teria sido o ronron necessidade. O animal sai em busca do alimento, seja carnívoro, seja lá o que for, ele sai em busca daquele alimento da espécie. Ponto. E depois de satisfeito, acabou, deita e dorme. O ser humano faz esse deslocamento, né, da necessidade para isso que a mãe está falando com ele, que ele nem sabe o que é, nem está entendendo, mas sabe que ali está apontado na fala da mãe, que ali está aquilo que corresponde à sua necessidade. Então, desloca a necessidade para a demanda, né? Demanda ao outro, que a mãe está dizendo. E quando ela diz, ela dá um alimento e o ronron do estômago diminui, né? Então, aí se promove esse deslocamento, Lacan chama de alienação, né? A alienação, a criança fica alienada ao sentido que a mãe dá aquilo que teria sido puramente orgânico se ela fosse cachorrinho, né? E essa alienação, ela é a base da demanda de amor. Por isso, Lacan diz: toda demanda é demanda de amor, que é veiculado pela mantinha que aquece, que é veiculado pelo leite, que é veiculado pela massagem na barriga quando está com cólica, e etc, etc. Né? Porém, agora, né, aquilo que a Teresa falou, porém, algo da necessidade vai ficar mais além da demanda. Eu botei além ou a quem, isso não importa muito, mas vai ficar fora da demanda. Não cabe no simbólico. Escapa à metáfora paterna e que, portanto, daí é que vem o desejo. O desejo não é uma continuidade, necessidade, demanda e desejo. O desejo é exatamente aquilo que entra a necessidade, quase que, repetindo a Teresa, aquilo que dá necessidade, a demanda não recobre, né? Então, aquilo que, de certa forma, escapa à metáfora paterna é que vai se colocar como desejo. Por isso, desejo, 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 desejo,
e jamais o desejo poderá ser satisfeito, né? Uma significação remete a outra significação e a outra significação. Ou seja, o sujeito vai se deslocando entre um significante e outro, numa diacronia, numa insistência, numa repetição, que poeticamente pode-se pensar repetir, repetir, repetir até fazer diferente. E o que faz fazer diferente é a intervenção do analista, que incide nesse gozo de sentido, nessa repetição do mesmo, ele incide ali e o sujeito acaba fazendo algo diferente. Como eu chamei, quando a Helena estava falando, busca outro rumo, né? Busca outra prosa. Tem uma imagem aí, Alexandre, que eu gostaria que você colocasse, aquela que parece uma teia de aranha. A demanda, portanto, ela aponta para uma descontinuidade, né? Ela se coloca uma descontinuidade entre a necessidade e o desejo, mas não é contínua, porque ela não atende completamente, não recobre completamente a necessidade. Eu acho essa imagem tão é diferente das imagens que, enfim, eu costumo usar aqui e tal, da cadeia significante. Porque a gente, na cadeia significante, a gente bota linear S1 do lado de fora, né? Fora e dentro, S2, S3, SN. E a gente acaba fazendo aquela linha, fica uma coisa arrumadinha demais para o meu gosto. E eu achei essa imagem, achei muito interessante, porque não é linear, na verdade, é uma rede de significantes, uma rede de. Cada bolinha dessa é um significante, tem outros, tem uns maiores, outros menores, tem uns que podem substituir o outro, você pode empurrar assim com a linha e puxar e substituir e tal. Então, eu acho que isso fala melhor do que é essa rede de significantes, essa possibilidade de sentido. Ah, então, essa descontinuidade, né, de que eu estou falando, que se interpõe entre a necessidade e o desejo, a demanda é descontinuidade porque ela é falha. Ela não consegue cobrir tudo que se diz respeito, que teria sido respeito a, em relação à necessidade. A demanda introduz a linguagem, por isso ela é descontínua, né? Sempre lembrando que o significante ele traz falha, ele traz falta, né? A relação do significante com o significado é uma relação de pé quebrado, né? Falta, é falha, é dúvida, né? O sujeito fica pendurado ali naquele significante entre um e outro. Por outro lado, a demanda se articula com a necessidade de forma incondicional. Por que se diz que a demanda se articula com a necessidade de forma incondicional? Porque a necessidade não lhe impõe nenhuma condição, né? Não há nenhuma condição para que a demanda venha em socorro da necessidade, né? Ela sempre virá, seja a necessidade de respirar, de comer, do que for, ela sempre virá sobre a necessidade, e a necessidade não lhe impõe nenhuma condição, embora, repetindo, a demanda não encubra tudo. Um minuto, por favor. Bom, aliás, na medida que o sujeito está na linguagem, mesmo antes do nascimento, o sujeito está na linguagem, ele existe no discurso do outro. Estou falando isso porque estou falando de alienação. A única necessidade presente no sujeito é a necessidade lógica. Eu acho assim, que o Lacan faz uma brincadeira, porque, na verdade, a única necessidade não é necessidade, na medida em que ela se transforma em necessidade lógica, ela vira uma articulação com a linguagem. Falar de necessidade lógica é falar de uma articulação com a linguagem, né? E aí já não é mais necessidade no sentido que a gente está trazendo aqui do orgânico. As necessidades vitais
ficam no campo do mítico. Essa necessidade que eu falava de um animal que, por algum motivo, se afogou, sei lá, é difícil você pensar, porque animal, pato, galinha, não se afoga. Vamos supor que seja um animal que caiu dentro d'água, não consegue nadar, o que não é muito comum, porque os animais têm, né, recursos para se salvar, nós aqui não temos, mas até porque nós nascemos com uma certa precocidade, né? A gente não nasce completamente preparado para suprir as necessidades, mas, então, essa necessidade vital, que é da ordem do animal, no humano, fica no campo mítico. O campo que eu gosto de chamar de teria sido. Se eu fosse um animal, eu teria a necessidade de qualquer coisa. E a gente pode ver isso, por exemplo, no coito, no alimento, né? Etc. Eu achei na internet um exemplo muito interessante em relação a isso, que foi o Caligares que traz esse exemplo. Ele diz que o pai dele, as últimas palavras do pai dele, dirigido a um filho que é médico, irmão do Caligari, Caligari tem um irmão médico, diz que o pai dizia para o filho, que é médico, faça alguma coisa. Isso nos últimos momentos, num sofrimento muito grande e tal. O pai, num sofrimento muito grande, dizia, faça alguma coisa, né? E isso foi escutado como? Faça alguma coisa para me deixar morrer ou faça alguma coisa para eu sobreviver? Né? Quer dizer, essa expressão faça alguma coisa, nos últimos momentos de vida, né? Ela não tem um sentido só. Né? Ele trouxe isso até de uma maneira bastante emocionada e tal, e eu achei interessante, estou trazendo para vocês. A demanda também se articula com o desejo, que, em relação à demanda, o desejo em relação à demanda, impõe condição absoluta. O desejo, enquanto causa de toda a ação do sujeito, inclusive da demanda. Essa é a condição que o desejo impõe à demanda. Ele é causa de toda a ação do sujeito e ele é causa da demanda. Então, o sujeito impõe condição à demanda. Não há demanda sem desejo. Não há demanda sem esse resto, né? Que a demanda não pôde incluir, que a demanda não pôde dizer, vamos falar assim, né? Que demanda é sempre a fala dirigida ao outro, uma fala dirigida ao outro. E, por fim, a necessidade vital perdida no campo do mítico ressurge no desejo, enquanto objeto há, impossível de ser nomeado ou imaginarizado, impossível de ser coberto pelo simbólico ou pelo imaginário. O objeto A permanece como causa, permanece como insistência. Insistência de quê? De ação, insistência de busca, insistência de movimento, né? Bom, sincronia e diacronia na cadeia significante. Desenho do gráfico. Pode mostrar o outro desenho, aquele só de 2 linhas? Alexandre, por favor. Bom, esse é o desenho mais simplificado do grafo e que tem que estar na cabeça da gente, né, de vocês, eu pediria, o tempo todo, porque ele é a base, né, de tudo que a gente vai ver no gráfico quando o gráfico se complica. A base é essa. Encontro mebiano, por isso eu chamei meu seminário de corte e costura, corte e pontuação, entre sujeito e outro, lugar em que opera o psicanalista. Essa é a base do grafo do desejo. Olha lá, os encontros entre as linhas estão marcadas com rodelas, o que significa que não é simplesmente uma linha passando do lado da outra, né? Que ali há uma torção. Né? E ali, nessa torção, é o objeto A que está em questão, embora em nenhum momento vocês vão encontrar escrito no grafo do desejo o Azinho pequeno. Ele não, vocês vão ver depois completo, ele não está ali. E outra coisa interessante, né?
esse percurso que vem do delta, o delta seria o futuro sujeito, né? No outro desenho ele está como S, agora está como delta, seria a origem do sujeito. Ele dá essa volta retroativa. A linha que está no sentido da esquerda para a direita é a linha que vem do S pequeno de A dirigida ao outro. É a linha da demanda, né? Que a gente acabou de dizer agora, né? A linha da demanda. Então, o percurso do sujeito passa pelo outro. O que é esse A grande aí, outro? É o código da linguagem, é o tesouro do significante. Ele passa por essa linha, mas ali não acontece nada. Ali o sujeito não se resolve. Ele tem que dar uma volta na anterioridade, né? E ir lá nesse S pequeno de A. Esse S pequeno de A é o significado do outro para o sujeito, ou o significado do sujeito para o outro, tanto faz. Porque o que diz respeito a esse pequeno de A é o lugar da verdade. Então, ele passa pelo código do significante, eu vou dizer de uma maneira assim, um pouco, não sei se vai ficar mais claro ou não, ignorante, ou seja, ele não pode fazer nada ao passar pelo código, pelo tesouro do significante, pelo código, não há nada de sentido para ele. Ele tem que fazer uma retroação, né, a esse ponto que está no discurso do outro, que se refere ao significado que esse bebê tem para o outro. Isso aí não está escrito que foi, mas aí está mostrado que foi. Essa linha curva, linha lá de cima, curva que sai da esquerda do A para a direita, S barrado por som de A, é o que o outro quer de mim quando ele diz que eu mamei tudo. O que o outro quer de mim quando está me cobrindo do frio com essa mantinha, certo? Então, o outro está ali, mas não tem como, ele tem que voltar àquilo que está numa anterioridade lógica no discurso do outro, que é o que o outro quer dizer. Só que o outro também não sabe o que ele quer dizer quando ele enrola o seu bebezinho na manta. Mas ele sai enrolando e sai dizendo que quer proteger o bebê do frio. Mas isso tudo é dito através de significante, linguagem, ou seja, quando a gente fala, não sabe o que está falando, e quando o bebê escuta, começa, já tem dificuldade, que ele não tem familiaridade com a fala, então ele não sabe de que está se tratando, mas mesmo quando ele vier a saber que a mãe quer o bem dele, quer ele quentinho, ele não vai saber o que a mãe está dizendo. Há um total desencontro. Por isso eu insisti em dizer para vocês que esses cruzamentos entre o discurso do outro e o percurso da constituição do sujeito são linhas que se encontram medianamente torcidas, né? Ou seja, para falar numa linguagem do pessoal da comunicação, Helena, se eu estiver falando bobagem, me corte rápido, há um ruído, né? Há um ruído. Ele não sabe de que a mãe está falando e a mãe também não sabe de que está falando, porque ambos estão usando do significante, né? Bom, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, a questão do espaço de uma análise passa por eu estou falando de espaço, de uma localização topológica na cadeia significante. E aí, quando falou em espaço de uma análise e uma localização topológica na cadeia, me veio a ideia desse esforço, alguns fizeram mais, outros menos, mas dessa reviravolta que nós, psicanalistas, tivemos que dar depois que passamos a ter que atender as pessoas exclusivamente, não é mais o caso, mas ainda se usa
passou a usar o espaço virtual para atender, né? E como isso, para alguns, passou batido, tanto faz, bobagem, eu estou aqui falando, o outro está me ouvindo, e para outros não. Foi necessário todo um retorno, né, aos textos, aos primórdios dos textos de Freud, aos primórdios dos textos de Lacan, da direção da cura, para a gente entender e poder lidar com outras formas de estratégia que não a do espaço físico, do espaço presencial, né? Porque há uma questão de localização topológica na cadeia, é disso que se trata. Então, é lógico que, se está se tratando de uma localização topológica na cadeia, é possível fazer uma análise virtual, ok? Não é a localização física. Mas a localização física é a mesma coisa que o ronron do estômago. Para o sujeito, a localização física vai ser representada por significante de maneira diferente. E o que a gente descobriu na nossa clínica? Tem clientes que funcionam bem no virtual, outros funcionam mal, mas ainda aguentam, outros não funcionam. Há momentos de análise que o virtual fica quase que inviável, porque a localização física não é o suficiente. Ela, para o humano, ela é pensada, ela vira demanda, ela se coloca na cadeia significante. Então, o que significa? Eu vou falar um exemplo, que não é de espaço, mas é de tempo, que eu vou tratar logo a seguir do tempo. Vou tratar um exemplo para vocês. A diacronia é o deslizamento metonímico pelo qual um significante que não significa nada remete a outro significante que também não significa nada. Sincronia é a substituição de um significante por outro, com o qual tenha relação metafórica, ou seja, introduzindo um outro sentido, um atalho, né? É como se o sujeito fosse numa determinada direção para dizer, eu quero dizer isso assim, assim, deixa eu acabar que eu quero dizer isso. O sujeito vai ali, passo a passo, um significante depois do outro, bem organizado, bem ordenado e tal, e, de repente, numa ventania que o analista soprou, ele perde o rumo e ele tem que pegar um atalho, né? É uma intervenção do analista que a gente falou, que incide no gosto do sentido. Na aula passada, a gente estava falando disso, né? É, eu ia dizer o que aqui de exemplo. Acho que esse exemplo que eu dei do consumido, do sumir, né, e tal. O sentido, portanto, é sempre metaforonímico, ou seja, ele atende a esse jogo. Por isso que aquela imagem que eu coloquei lá, que parece uma teia brilhante, né, com as bolinhas, parece pérola, diz bem, né, do que se passa na cadeia significante. São muitas as interações, são muitas as ligações. Por isso, o humano nunca sabe. E a gente dizia, né, não há possibilidade de saber a verdade, né? Ele sempre duvida. E na falta da certeza, ou seja, nessa dúvida, o sujeito repete, há a repetição, que deu origem ao Seminário 20, que a nossa escola vem trabalhando mais ainda. O segundo andar do grafo, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra coisa que eu fiquei pensando em relação ao grafo, o grafo do desejo, ele foi inspirado no tal do point de Capitone ou ponto de estofo. O ponto de estofo é uma amarração que vai e volta. Na verdade, é esse desenho que vocês estão aí. Imaginem o sofá, tem sofás antigos na casa de vocês? Se tem, vocês vão ver o ponto de estofo. Geralmente tem um botão. Quando não tem um botão, tem só uma linha passando, que é essa linha da de cima. Então, a agulha entra, o estofador usa uma agulha curva. Ele entra com a agulha, dá a volta e a mesma agulha sai no mesmo ponto.
ficam dois pedaços de linha, fica uma coisa assim, né? A agulha entra aqui, dá a volta e fica ali dois pedaços. Aí ele amarra e geralmente bota um botão, né? Esse ponto do estofo, ou point de capitonné, para quem fala francês, que é chique, tarará, tarará. E eu fiquei pensando que no circuito que está aí apresentado, o S pequeno de A ao A, não há um botão, né? Não há um botão. Do outro ao sujeito ou vice-versa. Mas, Alexandre, mostra aí a outra imagem que é do ponto de estofo, que eu acho que é a seguinte. Aquelas almofadinhas. Fadinha, que está no texto? Aquela imagem que está no Não, texto. mandei separado para você. Uma daquelas quatro. Vieram quatro, olha. Essa, essa, Uhum. essa e essa. Ué, você está mostrando essa, não está aparecendo nenhuma? Ah, não? Tá. Não? Vou tirar aqui. Se muda. É tão interessante. Eu fui buscar. Não, não é essa, não. É Vai mudando. fazendo ponto. Eu acho que é um vídeo. Acho que eu mandei um vídeo. Tá mudando a imagem? Tá mudando. Agora está mudando. Mas não é nenhuma. Segunda, terceira Ah, e quarta. não foi o vídeo. Não, vídeo não. Caramba! Ai, gente, eu vou trazer na próxima apresentação, porque é muito interessante, mas de qualquer maneira eu vou explicar, mas eu prometo que eu trago para vocês. O ponto de estofo é feito assim: a pessoa que vai bordar, deixa eu mostrar aqui, peraí, pegar uma caneta forte e dá para vocês verem. Tem o link? Quer me mandar o vídeo? Enfim, E eu lacei o link, eu, essa altura dos acontecimentos, vou demorar meia hora para achar o link. Ó, a agulha, vou desenhar aqui uma agulha. Eu mostro aqui o desenho. Lógico que vocês podem olhar, bota ponto de estofo, tem que ser o vídeo, né? Porque aí mostra melhor. Tá dando para ver? Ó, tá? A agulha pega aqui esse ponto, tá aqui. Cadê a agulha? Aqui, né? Entra a agulha aqui, depois pega aqui, tudo um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui e puxa a linha. Então, esses 4 pontos vão ficar juntinhos aqui, assim, no meio. Deu para acompanhar? Mas eu juro que eu vou mandar para vocês o vídeo. Então, fica aqueles pontos todos juntinhos ali, né? Quer dizer, isso é um ponto de capitania. E, geralmente, nos sofás, bota-se ali um botão. Ou não, né? Não fica tão bonito e tal. Por que eu estava falando? Porque eu estou dizendo que o discurso, o nosso discurso, que faz assim, esse amarrado dos 4 pontos, né? Metáfora e metonímica, porque 2 pontos é quando o sujeito passa pelo outro e vai lá atrás no S de A. Ou seja, passa pelo outro, mas não adianta, que eu não sei o que o outro está dizendo, e aí eu vou lá atrás para tentar saber o que o outro quer dizer de mim, mas lá atrás também é significante, também eu não vou saber. Mas, pelo menos, com isso, eu percorri 2 significantes. Entre 2 significantes, o sujeito está dividido, mas ele tem aqui e acolá para se amarrar. Ele vai duvidar o resto da vida, porque ele não pode se amarrar no A, porque o A não diz nada, e nem no S de A. Ok? O que eu estou querendo dizer é que o ponto de capitônia que o pessoal dos estofadores fazem para o humano é diferente, porque não junta, né? A gente não consegue juntar um significante com o outro, né? Eles são separados, eles não fazem liga. A demanda é uma forma circular em torno da coisa, que alguns autores chamam de uma lambida em torno da coisa.
né? Dá uma lambida, um cheiro, né? Em torno da coisa, que a demanda consegue, mas a coisa em si a demanda não pega. Ou seja, o que que o outro quer de mim, quando o sujeito retorna lá, né, no significado do bebê ou do sujeitinho para o outro, ele dá uma lambida na coisa, né? Ele dá uma volta na coisa, mas a coisa ele não consegue pegar, porque a coisa é da ordem do não haver e não permite saída, não, você não tem como acessar. Nessa ânsia da borda mebiana, como é que eu exemplifiquei isso? E vou fazer melhor quando mandar o vídeo. O ponto, nós, apesar dele chamar de grafo de estofo, a linguagem não fecha o ponto de captura, não amarra tudo junto, né? Nessa ânsia da borda mebiana surge o que foi. Que foi é o que o diabo que o sujeito não crê, mas o que o diabo quer, né? Olha que pergunta. É um texto escrito em 1772 por Jacques Cazotte, intitulado O Diabo Amoroso, no qual está em jogo o desejo de saber o que é impossível saber. Diante da pergunta do diabo, o sujeito se pergunta: o que o diabo quer de mim quando me pergunta isso? Né? Aliás, é uma experiência que a gente tem muito na clínica. É, os pacientes chegam, né? É paciente, não é analisando ainda, eles chegam querendo saber como é que faz a análise. Alguns dizem, olha, eu nunca fiz análise, eu queria saber o que você quer que eu diga, né? Na verdade, é isso. Diante da pergunta do diabo, pergunta, tá, o que ele quer que eu diga? Geralmente, o analisando, quando chega a uma análise, ele oferece ao analista um verdadeiro relatório, com o tempo, já não tendo mais o que falar, porque ele já falou tudo da família, da mãe, do pai, o relatório completo, é aí que se coloca na posição, ele aí vai se colocar nessa posição. O que é que ele quer de mim? O que mais que eu vou falar? Já expliquei dos filhos, do marido, da mãe, do que eu falei tudo desde pequenininho, blá, blá, blá. E agora, o que ele quer de mim, né? Essa pergunta é a pergunta que o ponto de estofo não amarra. Bom, deixa eu ver a hora, 8h30. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que tem que ser devagar essa história. Só quero que o Alexandre coloque a última imagem, que é o gráfico completo. Bota aí, Alexandre, para o povo já ter uma ideia da complicação que eu estou me metendo, tá? Então, tá aí, ó. Eu estou falando do primeiro andar, tá? O outro, a retroação da seta da direita para a esquerda, que vai buscar lá o significado, o Szinho pequeno não é significante, é significado que o bebê tem, que eu tenho no campo do outro, né? E você vê, o que passa lá, na verdade, é uma linha que vai do significante à voz. Ou seja, não tem significado aí, é significante à voz, né? Bom, depois tem outros detalhes, que é o MOA, o IDA e tal, mas eu vou deixar para a próxima. E gostaria de ouvir se conseguir deixar alguma coisa para vocês. Muito bom, Tereza. Você está retomando o grafo ponto a ponto. Muito, muito bom. Excelente. Muito interessante. Obrigada. É, porque não tem outro jeito. Vocês viram no gráfico que eu chamei o Alexandre de Lacan. Olha que ponto que eu estou chegando. Mas o Lacan mostrou, e o Alexandre também, são muitas linhas, como viadutos que vão e que voltam. Então, a gente tem que pegar as articulações, porque eu até, assim, hoje mesmo, vou falar, Helena falou uma coisa tão importante para a clínica, os discursos, eu vou falar do grafo, a importância do grafo para a clínica. Se você for querer saber do grafo todo, ele não aparece na clínica, né? Mas você tem que ir comendo pelas beiras, porque cada ponto ali tem uma articulação, inclusive discursiva.
fantasia. Eu queria fazer um apontamento também, Tereza, que tem, eu sei que tem muita gente aqui que está começando, que não conhece a teoria lacaniana, e é fundamental começar pelo grafo do desejo. Por quê? Por quê, Tereza? Você não diga isso, que o pessoal vai embora da escola. Não, calma, deixa eu terminar meu raciocínio. É fundamental por quê? Porque no grafo do desejo, que depois que vocês tiverem um pouco mais de familiaridade, vocês vão conseguir manejar bem, né, e articular outras coisas que dizem respeito à praxis, não só a praxis clínica, mas especificamente a lacaniana, porque isso é bem lacaniano. O que está em jogo ali é a própria constituição subjetiva, e essa constituição subjetiva ela se repete na experiência analítica, na É experiência da verdade. transferência. Por isso é tão importante, Teresa falou de dois momentos, ela falou na leitura dela, do grafo, ela falou da constituição subjetiva do bebê, né? E, ao mesmo tempo, ela fez algumas referências ao que se passa na transferência analítica. Então, eu acho que, até corroborar com o que a colega apresentou, é de vocês que estão começando a entenderem isso. A experiência analítica, ela, de certo modo, essa experiência que se dá na transferência, a função disso é repetir os tempos da constituição subjetiva, para que o sujeito possa se dar conta, primeiro, o lugar que ele ocupava, né, na fantasia do seu outro, que outro, o seu outro parental, o que a gente chama dos pais do sujeito, aquele que se ocupa dele, que faz um investimento de desejo e que, portanto, dá a ele, né, um lugar muito especial, mas que, ao mesmo tempo, é aprisionante. Né? Por isso a gente tem sintoma. A gente está aprisionado àquilo que foi um lugar designado pelo outro. E, nesse momento, o nosso desejo não é o nosso desejo, é literalmente o desejo do outro. Eu diria que, ao final da análise, é claro que o desejo segue sendo o desejo do outro. Uhum. Entretanto, há uma margem de liberdade, uma pequena margem de liberdade que se extrai da experiência analítica e que é fundamental para a vida subjetiva desse sujeito que terminou sua análise, né? Então, a transferência me parece, Tereza e outros aí que queiram trazer algum elemento a mais, a transferência ela é o veículo que permite ao sujeito justamente se apropriar de algum desejo que ele reconheça como seu, que não seja o que ele, inclusive, atribui muitas vezes. Ah, mas eu sou parecido com meu pai, sou parecido com a minha mãe, eu não quero me parecer, enfim. Essas coisas que a gente escuta no consultório. Muito É, bom, Tereza, eu gostei queria, muito. a tua fala, Tereza, me trouxe, só queria acrescentar. Primeiro, gente, não fiquem assim achando que vocês vão dominar, vão brincando com os pedacinhos do grafo, vai comendo devagar. Segundo lugar, isso que a Tereza falou dos parentais, disso que o outro e tal, é o parental, mas é inconsciente. Então, Isso. pior ainda, porque você não pode atribuir ao pai ou à mãe, não, mas meu pai e a mãe tiveram intenção, disseram isso, disseram aquilo, eles são católicos, eles são isso, eles são aquilo, eles são pessoas boas, porque não se trata da pessoa, é do o outro discurso, o outro Isso. enquanto discurso. Então, é inconsciente. O pai e a mãe não sabem o que eles estão fazendo, né? E a terceira coisa é assim, que eu estou chegando à conclusão, já falei isso um pouco audaciosamente, que toda a teoria do Lacan está no grafo do desejo. Eu ainda não domino tudo, mas a impressão que eu tenho, cada vez que eu dou um passo, é que está toda a teoria lacaniana no grafo do desejo. E é lógico que todo
para Lacan não há. Então, vamos pouco a pouco pegar pedacinho por pedacinho. Mas alguém queria trazer alguma dúvida, uma pergunta, porque o que eu levo disso é esses comentários e tal. Tereza, eu queria fazer só uma pergunta para quem está começando, que é o meu caso. O que que você me sugere de leitura? Para eu começar a entender um pouco mais, enfim, tudo isso que você trouxe e me familiarizar um pouco mais. É o seminário 5, 6? Seminário 5 e 6. É. E o Depois, texto Subversão do Sujeito. o texto nos escritos é a subversão do sujeito. Aí você vê, vai entrando por um lado, se você vê que está muito ruim, entra pelo outro, vai devagar, tá? Porque na subversão do sujeito, ele já se refere ao que ele escreveu no Seminário 5. É mais ou menos tudo na mesma época, mas ele já faz referência. Eu, quando comecei a estudar, há muitos anos atrás, gente, eu fui me dar conta quando eu estava resolvendo aquele negócio da Josênia, há 8 anos atrás eu fui estudar o gráfico do desejo. Gente, mas eu fico rindo de mim mesmo com o percurso que eu pude fazer. E apresentei na escola, nós apresentamos, era um cartel e tal. Mas hoje é que eu vejo assim, como o olhar era diferente. Comecei pelo 5, a gente começou pelo 5 e o 6. Não peguei a subversão do sujeito, mas acho que a subversão do sujeito ela dá um estofo, ela dá um alimento melhor. É bem árido, é bem árido. Você vai começando e vê, começa por um, por outro, enfim. Mas são esses 3 textos, basicamente, tá? Ok? Estamos indo bem assim? Muito bom. Olha, eu fui professora há muito tempo, professora universitária. Quando o aluno ninguém pergunta nada, ninguém comenta nada, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Como eu sou um ser da dúvida, boa noite. Seu microfone está fechado, Helena. Você está querendo falar alguma coisa? Não, porque agora é o Agostinho, né? Já É, está na hora, não agora tá? é Agostinho. Isso. Então, continuamos aqui, gente.